mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Podem tomar assento. Amém. Zacarias, profeta, esse homem que dá o nome ao livro que nós acabamos de ler um trecho, ele foi contemporâneo de um outro profeta por nome Ageu. Eles retornaram do exílio babilônico, junto com os exilados, retornando para Sião, retornando para Jerusalém. Ele teve como ponto central a profecia para trazer esperança aos exilados. Todo o trabalho dele, todo o livro dele, toda a vida dele foi gasta nisso, trazer esperança ao povo. E essa esperança tinha como ponto central a esperança messiânica. Então, se você pegar todos os capítulos do livro, você sempre vai encontrar uma referência sobre o Messias, aquele que há de vir. Então a esperança do profeta Zacarias está numa esperança messiânica, alguém que virá para abençoar e libertar por completo o povo de Israel. Então ele começou muito jovem a sua caminhada profética. Ele não era apenas profeta, ele era também da tribo de Levi, ele era de linhagem sacerdotal. Então ele ocupou as duas funções. Ao mesmo tempo ele era sacerdote e também profeta. Como sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, e como profeta, ele trazia a palavra de Deus para o povo. Ele teve essas duas funções, embora ele não fosse o sumo sacerdote, ele era um sacerdote, ele era um dos sacerdotes. Ele é mencionado bastante no Novo Testamento. Em todos os lugares do Novo Testamento você sempre vai encontrar alguma referência ao livro do profeta Zacarias. Tamanha a importância do livro dele. Um livro, ele é tido como
aqueles profetas menores, mas dos menores, ele foi o que mais falou do Messias. Somente Isaías falou mais do que ele, mas se você fazer uma comparação entre Isaías tem um longo trecho de 60 e poucos capítulos. Ele escreveu um livro pequeno, mas ele falou muito dessa esperança messiânica. E no fim da vida dele, porque ele começou o ministério jovem, no fim da vida dele, ele recebeu um grande presente. Ele recebeu um grande presente por toda a fidelidade que ele teve, primeiro para com Deus e em segundo para com o povo da nação dele, o povo de Israel. Os guardas do templo mataram ele no lugar da intercessão. Lá onde ele fazia a intercessão, foram lá e assassinaram ele. Jesus Cristo menciona isso nos evangelhos, que ele foi assassinado entre o alpendre e o altar. Na velhice dele, ele recebeu esse prêmio, deram esse prêmio para ele. Mas vamos em frente. Eu quero falar hoje no título: Deus defende o seu povo. Primeiro versículo diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Primeiro personagem que aparece aqui no capítulo 3 é o sumo sacerdote Josué, que voltou no meio dos exilados, junto com um governador chamado Zorobabel. Esses dois personagens vai ser o governo central que vai levar a cabo as profecias de Ageu e Zacarias. Josué, o sumo sacerdote. Aparece esse primeiro personagem aqui, e junto com ele, na visão, aparece um sujeitinho aqui chamado Satanás, que a interpretação do nome dele é o acusador. É o trabalho dele. Esse personagem tem um único trabalho no tribunal. Aqui você enxerga essa visão, eles estando numa sala de tribunal. O profeta teve uma visão aonde o sumo sacerdote Josué está numa sala de tribunal, e do seu lado direito está um sujeito chamado acusador. Se coloque no lugar dele. Porque esse personagem, ele é representativo. Ele é representante de um povo. Ele está representando um povo diante de Deus. Significa o seguinte, que todo povo que pertence a essa nação está nesse personagem. O problema desse personagem não é um problema somente do personagem, somente do sumo sacerdote. É um problema de toda a nação de Israel. E a acusação não recai somente sobre Josué, a acusação recai sobre a nação inteira. Se Josué está portando vestes sujas, representa que a nação inteira está de vestes sujas. Se existe uma acusação contra Josué, e note-se de passagem que essa acusação é verdadeira, não é falsa a acusação. Você vai ver aqui que no personagem Josué não existe nenhuma ação. Ele é um personagem passivo. Tudo que vai acontecer, ele fica calado. É aquela história lá, ele entra calado e sai mudo. Ele entra mudo e sai calado. Por quê? Porque ele não tem autodefesa, ele não tem como se defender. O acusador é muito forte, é muito poderoso. Além de ser forte e poderoso, o acusador está 100% correto em fazer a acusação. A acusação é séria e verdadeira. E o acusador está do lado direito. Misericórdia, hein? Do lado direito, o Josué deveria ter um bom advogado. Mas em vez de ter um bom advogado, tem um acusador. Vamos continuar aqui. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor.
Então a oposição, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do povo, aos exilados voltar, fazer o templo, edificar o templo, restituir novamente o culto ao Senhor, tem um opositor, tem uma oposição. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas a nossa luta são nas regiões celestiais, contra as potestades celestiais. Existe uma potestade celestial, uma potestade invisível, liderada por alguém chamado acusador, trabalhando de dia e de noite. Em Apocalipse está escrito que ele nos acusa de dia e de noite, capítulo 12 de Apocalipse. Satanás aparece diante de Deus e acusa de dia e de noite. No livro de Jó, nós vemos a atuação desse acusador. Ele sempre tem uma acusação, ele sempre tem algo para estender o dedo. E ele está lá se opondo. E essa oposição, nós não temos como vencê-la. Nós somos passivos, nós somos inertes, nós estamos levados à inércia. Você se lembra de alguma vez que você teve um sonho e você está diante de um grande perigo, mas você se vê paralisado e não consegue fazer nada contra aquele perigo? É desse jeito. O poder que vai lá e influencia a sala do julgamento é tão grande, é tão imensa, que o personagem que representa eu e você, que hoje representa a igreja, não consegue fazer nada. Você não consegue mover o pé, você se sente preso, amarrado, você tenta clamar e não consegue. E quando alguém me conta esse tipo de sonho, eu falo para a pessoa: olha, faça igual eu fazia no meu início da conversão. Quando eu tinha esse tipo de sonho, depois eu fiz uma oração para Deus pedindo o seguinte: Senhor, me dê pelo menos condições de clamar o teu sangue, mesmo que eu não consiga falar, mas me dê pelo menos condições de clamar o teu sangue. E fazendo esse tipo de oração, quando vem essa potestade maligna na tua vida, em pesadelo e em sonho, você não consegue falar uma palavra, mas você em pensamento, você clama o sangue de Jesus, e aquele pesadelo, aquela obra maligna vai embora, se bate em retirada, porque é o sangue do Cordeiro que nos defende, que nos guarda, que nos protege, porque está escrito lá em Apocalipse, que nós o vencemos, e eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tem sim, tem uma maneira de vencê-lo, existe uma maneira de vencê-lo. Versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás. Aqui começa uma reação, porque em toda ação existe uma reação. Se Satanás faz uma ação contra Josué, existe uma reação, não por parte de Josué, mas por parte do Senhor. É o Senhor que toma a causa, é o Senhor que toma a dianteira, é o Senhor que toma agora então a defesa. Não está perdido, não está acabado, não. Se tem um acusador do lado direito do personagem, mas Josué tem um advogado, sim. A igreja tem um advogado, o povo de Israel tem um advogado. E o advogado é o próprio Deus, o advogado é o Senhor Jesus Cristo, é aquele que advoga a minha e a tua causa, ele vai advogar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Aqui vem uma pergunta. E dentro dessa pergunta, nós temos que analisar o que é o tição tirado do fogo, para chegar numa conclusão. O tição tirado do fogo está se referindo a Josué, mas como que ele é um tirão retirado do fogo? Fogo aqui representa castigo. Sim, representa castigo, tá? Não é aquele fogo lá que você está acostumado aí, que vai falar para você pular e que dá cambalhota, dá glória a Deus. Não, o fogo aqui representa castigo. Qual que era o castigo? O castigo do exílio babilônico. O povo de Israel, o remanescente, aqueles que, como diz o pastor Pedrosa, eram os melhorzinhos,
que foi mandado para o exílio, passaram por uma aprovação durante 70 anos. Os que nasceram no exílio, nasceram na aprovação de não ter uma pátria, de não ter uma nação, de não ter um rei próprio do povo deles, de não ter uma política, de não ter uma economia, de viver sobre uma escravidão. Eles passaram por um processo doloroso de não ter pátria, expatriado, não tem pátria, não tem nação, não tem terra, não tem governo próprio, não tem autonomia, não tem um pedaço para dizer, olha, aqui no nosso país é nós que mandamos. Não, não tinha nada disso não. É um tição tirado do fogo, está fumegando, está quase se apagando. Na realidade não serve para nada, mas é um tição tirado do fogo, tirado do meio da perseguição, do meio do sofrimento, e está na minha mão, e eu hei de fazer com que ele pegue, com que ele acenda, e ele vai se tornar um fogo contra os adversários. Sim, a igreja perseguida, a igreja sofrida vai se tornar um fogo contra os adversários. A igreja sentará com Cristo lá no reino futuro para julgar as nações, para julgar até os demônios. A igreja é um tição tirado do fogo, e não é ela que se tira, alguém tira. Porque eu vou repetir novamente o que eu disse no começo: o personagem é passivo, ele não consegue fazer nada, mas quem toma a iniciativa é o próprio Deus, e quem toma a defesa é o próprio Deus. E ele vai então e diz assim, ó, o Senhor te repreenda. Mas como que é? É Deus falando para ele mesmo, eu vou repreender? Não, aqui é uma teofania, onde aparece o Pai e o Filho, aparece Deus e Jesus Cristo. O renovo que ele vai falar logo adiante, que o livro dele fala todo desse renovo, ele já aparece aqui, mas não na forma encarnada, mas na forma espiritual, em forma humana, para o profeta poder ver, para o profeta poder enxergar. É uma representação na mente do profeta, na cabeça do profeta, nos olhos do profeta, para ele poder ver, para ele poder enxergar e escrever a mensagem dele. Mas o Senhor Jesus Cristo toma a defesa. Jesus é o advogado, está escrito lá em João. Ele toma a defesa, ele toma a tua defesa. O inimigo acusa, mas ele te defende. O inimigo fala uma verdade, mas ele apresenta outra, porque ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. O inimigo está apresentando uma verdade, mas o Senhor apresenta uma outra. Qual que é a outra? Deus justifica o meu servo, Deus justifica o meu povo. E aí no versículo 3 diz assim: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. O que é essas vestes sujas? As vestes manchadas do pecado. Deus fez um homem perfeito, Deus fez Adão perfeito, mas Adão pisou na bola, foi negligente, foi desobediente, desobedeceu por livre vontade ao mandamento do Pai. Veja que ele não foi tentado, ele desobedeceu por livre e espontânea vontade ao Pai, e trouxe sobre a geração toda a mancha do pecado. O homem já nasce todo em pecado. Nós temos uma herança que nós herdamos de Adão, que nós já nascemos em pecado. A nossa vestimenta já nasce suja. E a única coisa que nós fazemos no decorrer da nossa pequena vida aqui na terra é manchar ainda mais essas vestes. E o inimigo tem toda a razão em acusar, ele tem toda a força em acusar, porque Josué está diante do tribunal, diante da sala do julgamento, e ele não está vestido de acordo. Aqui num julgamento terreno aqui, o réu tem que aparecer diante do juiz devidamente trajado, senão não começa nem a audiência, já está condenado. Já está condenado pela vestimenta. Já é condenado pela vestimenta, nem começa a sessão. Já está perdido pela vestimenta. É essa a nossa situação.
É essa a situação do personagem que representa o povo de Israel. O povo de Israel está com vestes sujas diante do tribunal, diante dos anjos, diante de Deus e diante do profeta Zacarias. E o Zacarias está envolvido nisso aí também, viu? Ele não está fora disso aí não. E ele estava, e Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Primeira coisa aqui nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo, que tomou a dianteira, agora dá uma ordem. Veja que Josué não move uma palha, Josué não move a língua, Josué não move um pé. É o Senhor que toma a dianteira e dá a ordem. Tá bom, acusador, fica aí de pé vendo, fica aí só observando o que eu faço com ele. E dá a ordem. A ordem de Deus é uma ordem quando dada para ser cumprida, e é cumprida, é automática. É automática. No momento que ele falou: veste o meu servo, isso acontece. Tira-lhe as vestes sujas. Mas quando você tira uma veste de alguém, o que acontece com ele? Fica nu, né? Se só tirar a veste suja, não resolve. Não resolve, o negócio fica pior ainda. Se o negócio estava feio, agora nu fica mais feio ainda. Mas o que ele diz logo em seguida? Veste-lhe uma roupa nova. Você não será envergonhado. Tentam te envergonhar, vem coisas para nos envergonhar, mas nós não seremos envergonhados, porque o Senhor manda tirar a roupa suja, mas também manda colocar uma roupa nova, limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai tentar? Paulo faz uma pergunta, e a resposta bíblica para a pergunta que Paulo faz é que existem muitas acusações, mas nenhuma acusação vai adiante, porque Deus é que nos justifica. Deus é que pega a acusação e transforma a acusação em bênção. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então eu vou pecar à vontade para fazer o erro, para se vir bênção? Não, isso daí é fazer um ultraje à graça, é ultrajar a graça. Mas o contexto aqui vai me ensinar, vai dizer que não é isso que eu devo fazer. Eu devo receber gratuitamente as vestes limpas que Jesus me dá e tomar cuidado com ela. O contexto vai nos ensinar isso. E ele então continua dizendo, versículo 5: e disse eu, agora é o profeta Zacarias entrando na mensagem também. Ele está vendo, ele estava assistindo, agora ele começa a profetizar. E ele representa quem? O profeta representa quem? Representa o próprio Deus. Então Deus levanta pessoas para trabalhar em favor de Jerusalém, em favor da igreja. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Agora o camarada está totalmente trajado de maneira correta. O Senhor Deus, através da obra de Cristo, as vestes de Cristo passam a ser as nossas vestes. A vestimenta de Cristo, a justiça de Cristo passa a ser nossa. Isso quem profetizou foi um homem na terra chamado Zacarias. Põe ali uma mitra limpa. Olha, coloca sobre a cabeça dele um gorro, coloca sobre a cabeça dele um ornamento, uma mitra. Coloca ali,
faça ele se vestir. Agora ele está por completo vestido. A cabeça dele agora tem uma coroa limpa. A cabeça dele agora tem um sinal de poderio. A cabeça dele agora, olha, o teu pensamento muda com o sangue do Cordeiro. A tua mente muda, o teu pensamento muda, a tua alma muda. A obra é completa, a obra é por inteiro. A obra é no corpo, é na cabeça, é na mente. A obra é feita de dentro para fora. A tua mente muda, o teu pensamento muda, o teu agir muda, o teu modo de pensar muda. Na linguagem de Paulo, na armadura lá para o cristão, essa mitra aqui por Paulo é chamado capacete da salvação. Tenha bem firme, bem colocado na tua mente a doutrina da salvação, a mensagem da salvação. Você é salvo por um grande Deus. Não tem povo igual tu, ó Israel. Não tem povo igual tu que tem um Deus igual você tem. Sabe quem que é a diferença? Quem faz para você, Israel, é o Deus que você tem. O Deus que você tem ninguém tem. Nação nenhuma na terra tem. Eu vos escolhi não porque vocês fossem os melhores, os maiores, não, porque na realidade todo esse tempo que eu tenho andado com vocês, eu tenho andado para provar para vocês que vocês são os mais desobedientes da terra, mas eu escolhi vocês. Deus te escolheu e você quer que ele quer que você ande com a cabeça ornada. Você tem uma coroa, você tem uma mitra limpa, você tem uma veste limpa. Ande com essa veste. Jesus Cristo contou uma parábola sobre umas bodas que teve lá, e naquelas bodas que Jesus contou lá, está subentendido que os convidados receberam junto com o convite também a roupa de gala para participar da festa. Então, camarada, cada um recebeu, junto com o convite, as roupas de gala para ir na festa. Mas lá dentro da parábola, tem um abelhudo lá que jogou a vestimenta fora. Falou, não, essa daqui não está boa. E foi como que ele achou, por bem entender dele. Aí chegou lá, em certa altura da festa lá, o dono da festa viu. O dono das bodas viu e perguntou para ele, escuta, como que você entrou aqui? Você não está com a vestimenta correta? Como que você entrou aqui? Fez a pergunta e não esperou a resposta. Mandou os servos vir e colocar ele fora da festa. Por que ele foi colocado fora da festa? Porque estava com vestimenta errada. A vestimenta já está pronta. A vestimenta não é a tua boa obra. A vestimenta não é o que você faz. A vestimenta não é o que você pensa. A vestimenta é a veste de Cristo que Ele dá para você. O ornamento da tua cabeça não é o ornamento que você pensa, que você acha. O ornamento é aquilo que o Espírito Santo te dá. Você tem na Bíblia um livro chamado Esther, livro da rainha Esther. E ali tem uma história muito interessante lá, que a rainha Vasti foi deposta do trono, deixou de ser rainha, e depois de um certo tempo, os servos do rei lá chegou para ele e deu o seguinte conselho para ele, olha, não é bom que o senhor fique sem uma rainha, então faz o seguinte, vamos escolher várias virgens do teu reino, belas, bonitas, e deixar aqui para que o senhor escolha uma para ficar no lugar de Vasti. E então, diante dessa promulgação desse decreto aí, alguém viu isso dos judeus e falou para a Esther, olha, Esther, vai lá que você tem chance nisso daí. E ela entrou então no processo. Tinha um processo lá, antes de aparecer diante do rei. E diante desse processo, ficou um homem encarregado lá, e ele cuidava dos figurinos das virgens. Então ele tinha todo o conhecimento, e ele então dava as dicas para as virgens. Só que junto com esse aparato aí, com essa ordem aí, além disso, se respeitava o querer das virgens. Cada moça tinha o seu querer particular, e isso daí era respeitado. E sabe o que a rainha Esther fez? Antes dela ser rainha, ela abdicou do seu direito. Ela não usou o seu direito. Ela falou assim, olha, eu vou usar o que você mandar eu uso.
ela ficou totalmente na mão daquele preparador lá. Ela simplesmente acreditou nele e usou somente o que ele mandou, e foi ela que ganhou o concurso. Sabe, se você parar de inventar e acreditar somente no que o Espírito Santo manda, você ganha o concurso. Não precisa ficar fazendo guerra, não precisa guerrear dentro da igreja, é só seguir a orientação daquele que dá a orientação. O camarada que está lá para dar as dicas para as virgens, ele conhece o rei, ele sabe do gosto do rei, então confia nele, que ele sabe o gosto do rei, ele sabe o que o rei aprova, ele vai dar a orientação certa. O Espírito Santo sabe o que Jesus Cristo gosta. Ouça a orientação do Espírito Santo, não vai atrás de A e de B e de C e da tua cabeça não, anda no caminho do Espírito Santo. Ele tem a orientação certa, ele tem a palavra correta, ele tem os atavios, ele tem o ornamento, ele sabe da gargantilha, ele sabe da pulseira, ele sabe do brinco, ele sabe da vestimenta que agrada o rei. Veste que o Espírito Santo manda. Não precisa ir atrás de invenção da tua cabeça e da cabeça de pessoas cheias de minhoca por aí não. Vai no Espírito Santo, anda no Espírito Santo. Aqui Josué não fez nada, somente mandavam. Agora é o profeta que está profetizando: tira a mitra suja e coloca limpa. Aí no versículo 6 vem um puxão de orelha. Porque tem gente que interpreta a graça como se agora ele está livre. Você está livre sim, mas não para você fazer o que você quer. Você está livre para obedecer o Senhor Jesus Cristo. Porque antes o diabo não deixava, antes o mundo não deixava, antes a carne não deixava. Você era escravo ao cúbico. Você era escravo do mundo, do pecado, e escravo da carne, escravo do diabo. Você não tinha jeito, mas agora você é liberto. Liberto pelo quê? Pela graça. Então agora o Evangelho me libertou e eu vou fazer o que quero, o que bem entender. Não, nada disso. A graça não é liberação para pecar. A graça não é autorização para pecar. Tem gente que interpreta a graça errada. A graça não está liberando ninguém para pecar, não. A graça está liberando alguém para obedecer ao Senhor Jesus Cristo, porque na carne em Adão a gente não consegue obedecer. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas não tem o poder de colocar em prática o que é certo. A gente aprova o que é certo, mas não consegue colocar o que é certo em prática. Mas pela libertação da graça, agora sim, pela graça eu vou fazer o que é certo, pela graça eu vou andar no caminho certo. Eu não tenho condição, mas a graça me leva. Eu não tenho condição de ser liberto, mas a graça me liberta, a graça me coloca em liberdade, e a graça me leva a uma escolha de ser escravo de Jesus, porque sendo escravo de Jesus eu sou liberto. E o versículo 6 então vai dizer: e o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos. Josué, até agora você não andou no meu caminho. E sabe por que você está sujo? Porque você andou no meu caminho. Porque andando fora do meu caminho, a única coisa que você vai conseguir para a sua vida é sujeira. Sabe por que você está suja, igreja, diante de Deus? Porque você não tem andado no caminho de Deus. Agora vem o protesto: ande no meu caminho, ande na minha ordenança, ande nos meus mandamentos. E está escrito: os meus mandamentos não são pesados. Quando Jesus estava prometendo que ele ia passar pela cruz do Calvário, mas que ele ia voltar para os seus discípulos, a promessa dele era: eu virei através do Espírito Santo, eu enviarei o Espírito Santo, e nós viremos para vós e faremos em vós morada. Aí fazem uma pergunta para ele, os caras não entenderam, e perguntaram para ele: mas por que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Por que o Senhor vai fazer morada em nós e não no mundo? E a resposta de Cristo foi: aqueles que tem o meu mandamento e guarda os meus mandamentos, é esse que me ama.
e eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Por quê? Porque esses me amam. E por que me amam? Porque guardam os meus mandamentos. Então amar a Deus é não dizer Senhor eu te amo, não, não é nada disso. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é colocar os mandamentos em prática. Não adianta nada eu falar para minha esposa eu a amo e chegar na esquina e traí-la. Mas se eu honro a minha esposa, eu não preciso estar falando eu te amo. Por quê? Porque a honra é mais do que palavras. É isso, não adianta ficar eu mandando aqui, ó, dá glória a Deus aí. Glória a Deus da boca para fora. Tem que dar glória a Deus guardando os seus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, através do Espírito Santo. Não é o mundo que recebe o Espírito Santo, não foi o mundo que viu Cristo ressuscitado, mas foi aqueles que Ele preparou. O Espírito Santo foi dado e derramado, não sobre o mundo, mas sobre um grupo seleto. E esse grupo seleto é aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que os mandamentos não são pesados? Porque nós não andamos na carne. Porque andar em Adão, o mandamento de Deus é um fardo insuportável para se levar. Em Adão você não tem como, mas em Cristo você tem como guardar os mandamentos de Deus. Aí então vem as exortação, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Existe uma promessa para quem faz a obra de Deus. Ele fala lá em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não desfaleça fazendo o bem, não. Presta atenção aqui nesse personagem. No começo, na minha introdução, eu disse que ele recebeu um belo presente dos seus compatriotas. Ele foi assassinado enquanto estava fazendo o trabalho de intercessão. Ele foi assassinado. Irmãos, muitas das vezes você vai estar fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, e vão te pagar o bem com o mal. Fizeram isso com Cristo. E nós não somos diferentes. Ele disse: olha, ao discípulo basta ser igual ao seu mestre. Ele não pode ser maior que o mestre. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, que dirá aos seus domésticos? Se chamaram de demônio aquele que não pecou, não errou e somente fez o bem. Chamaram ele de demônio, chamaram ele de Beelzebu. Aí o crente empina o nariz porque falaram uma palavrinha contra ele. Não, comigo não. Comigo eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no Sermão do Monte, sabe o que ela nos ensina? Quando falarem mal contra vocês, quando te caluniarem, quando inventarem uma calúnia de você, que é tudo mentira, sabe o que Jesus Cristo mandou? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Ah, estão falando mal de mim, rapaz, olha, você falou que eu sou isso, rapaz, você falou pouco, porque eu sou pior do que isso que você falou. Mas não se esqueça de uma coisa: o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. A justificação minha não vem das minhas obras, não vem de mim, vem dele. É ele quem me justifica. Então quando estão falando aquilo que eu não mereço, quando estão me pagando o mal com o bem, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus. Quando eu me converti, como todo novo convertido, eu tinha vergonha de sair com a Bíblia na rua. E eu saía com a vergonha danada indo para a igreja carregando a Bíblia. Mas uma coisa eu fazia, eu lia a Bíblia. Interessante, né? Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, mas eu lia a Bíblia. E eu li o Sermão do Monte, eu li lá o Sermão do Monte, para mim agradecer a Deus quando falarem contra mim. E eu lá ia indo para a igreja, e alguém começou a tirar o sarro. Oh, aleluia, lá vai o doido, lá vai o crente. Aí eu virei para trás e falei: Deus te abençoa.
Pronto, acabou a minha vergonha e nunca mais tirou sarro de mim. Sabe por quê? Quando a gente coloca o louvor em prática, o negócio funciona. Quando a gente agradece a Deus pelo mal que estão fazendo contra nós, o mal se transforma em bênção. O negócio muda, a coisa muda. Vitória na montanha do louvor, escreveu um escritor há uns 40 anos atrás. Vitória na montanha do louvor. Então te faz, o negócio está ruim, louve a Deus, glorifique a Deus, bendiga a Deus, que Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o cativeiro, Ele vai mudar a situação. E a exortação vem, olha, se você andar na minha presença, eu concederei que você julgue na minha casa. Olha só, você está aqui como réu, está aqui sendo acusado, eu estou te defendendo. A partir de agora, se você andar na minha presença, colocar o meu mandamento em prática, a situação vai virar. Você vai se sair da situação de réu e vai entrar na situação de governante. Não é esse o destino da igreja? A igreja não está destinada a isso, a sentar junto com Cristo no trono de glória para julgar as nações ímpias. Os ímpios serão julgados pela igreja, os demônios serão julgados pela igreja. Essa honra terão os servos do Senhor. É uma honra que Ele vai dar para a igreja, uma honra que pertence a Ele, Ele dará à igreja. Olha só, é a inversão, é a mudança. O camarada sai do banco de réu e sobe no banco do juiz. Isso a igreja terá. A igreja verá, e os ímpios virão e se prostrarão aos pés da igreja pedindo o favor dela. Está escrito. Está escrito dessa maneira, e o que está escrito não poderá ser mudado, não será mudado. Josué, se você andar na minha presença, não é pegar a graça de Deus, fazer a graça de Deus em Deus vã. Paulo escreveu sobre isso. Paulo, ele disse, olha, trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Eu não fiz a graça de Deus em vão. Eu não transformei a graça de Deus numa coisa vã, mas a graça de Deus em mim foi bem aproveitada. Você está aproveitando a graça de Deus? Você sabe que tem gente que pega a graça de Deus e faz dela um depósito para receber uma ira maior ainda. Todo ímpio faz isso, porque o ímpio existe na terra pela graça de Deus, porque a graça de Deus comum é sobre todos. O que o ímpio faz? Recebe todas as bênçãos da graça de Deus, porque é a graça de Deus que dá. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo é um parasita que vive em função de um reino de Deus na terra. É o reino de Deus na terra que mantém todas as coisas, e não o contrário. E o ímpio pega esse período da graça e transforma ele numa ira maior ainda. Ele entra no mundo com uma dívida, e ao decorrer da sua existência, ele multiplica essa dívida ainda mais. Por quê? Porque ele é cego, ele não entende a graça. E tem uns que vêm para dentro da igreja, aprende meia dúzia de palavras dentro das escrituras, tira o texto fora do contexto e faz um pretexto, e pega essa graça de Deus e transforma ela em dissolução. Está escrito lá na carta de Judas. E a palavra dissolução no original, trazido para o português, significa orgia. Orgia. Então não foi somente no passado que existiam aqueles cultos aos ídolos mudos, regrado com sexo livre. Está cheio de gente que prega a palavra e também pratica o sexo livre. Aí chega naquelas coitadas e fala, olha, Deus está me revelando que agora você é minha. Também tem profetisa que faz isso, viu? Vai lá, ó, Deus me mostrou uma visão e falou que você é meu preparado. Mas eu sou casado. Não, agora você vai largar da esposa porque Deus falou que você é meu. Transforma a graça de Deus em dissolução, em orgia. Eu sou liberto para fazer o que eu bem entendo. Isso daí de regras, que tem que ser fiel no casamento, que tem que ser puro no casamento, que tem que fazer isso, fazer aquilo, isso daí é para os escravos. Eu sou liberto, eu posso fazer o que bem quero, e quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser maior na minha vida.
Isso daí é pegar a graça de Deus e fazer ela uma dissolução, é entender mal a graça de Deus. Deus está aqui protestando para Josué: a minha graça tirou a veste suja, colocou uma veste nova, tirou a mitra suja, colocou uma mitra nova, mas agora ande na minha presença e ser perfeito, como ele disse para Abraão. O que você tem feito da graça de Deus? Como você tem agido com a graça de Deus? A graça de Deus é para você obter ainda mais tesouros espirituais ou para aumentar a ira de Deus sobre a tua vida? Porque a graça de Deus é oferecido ao mundo todo. Tem uma parte que vai herdar para si uma ira maior pela graça de Deus. Agora tem uma turminha pequena que vai herdar uma bênção maior ainda pela graça de Deus. E ele vai continuar dizendo aqui, versículo 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Ouve. Você tem que ouvir. Você tem um cargo alto, mas você tem que ouvir. Você foi tirado do mundo lá e recebeu uma honra muito grande na igreja. Está na igreja. Ouça. Escute. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Houve uma carta direcionada ao anjo da igreja, que é o pastor, mas quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que tem um cargo de liderança, mas não tem ouvidos. Tem gente que não tem cargo nenhum, mas tem ouvidos. Esse é bem-aventurado. É bem-aventurado quem tem cargo e tem ouvidos. É bem-aventurado quem não tem cargo e tem ouvidos. Bem-aventurados sois vós que têm ouvidos para ouvir, porque muitos no passado quiseram ouvir e não puderam ouvir o que vocês ouvem, disse Jesus para os discípulos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Então presta bem atenção, que ele tem uma posição que é representativa. Ele, em última análise, representa o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote. Não tem mais sumo sacerdote na terra. Não tem. Não tem esse negócio de dizer: olha, agora nós vamos ungir agora um sumo sacerdote, um sumo pastor, um sumo apóstolo. Não tem isso. Jesus Cristo, esse trono é dele. Ele ocupa esse trono. E todos que se assentam diante dele são homens portentosos. Não tem esse negócio de falar que existe uma hierarquia aqui, você está embaixo da minha aba, você está embaixo do meu sapato, tem que ficar quietinho. Não tem nada disso aí. Todos que estão diante do sumo sacerdote são homens portentosos. A igreja tem esse lugar. A igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Escreve Paulo lá em Efésios, no capítulo 1, que nós somos abençoados com toda a bênção, sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Olha, sumo sacerdote, eu farei com que os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está vendo aqui a interpretação que o texto me leva? Quando eu disse que aqui existe uma teofania, agora no versículo 8, vem essa teofania, vem confirmar essa teofania. Teofania o que é? É um anjo tomar forma humana. E que nós chamamos de teofania no Velho Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo aparece nessa forma angelical, tomando forma humana para os profetas, os personagens perceberem e entenderem que é Ele. E quando isso acontece, é o texto que me dá essa interpretação. Não é eu que pego o texto lá, que aparece muitos anjos lá e falo, um desses daqui é o Senhor Jesus Cristo. É o texto que me dá. É o contexto que me dá essa interpretação. E dentro de um contexto, tanto de Zacarias como de Isaías e os outros profetas, o renovo que vem da raiz de Davi, que vem da raiz de Jessé, é o Messias prometido. É Ele que vem, a nossa esperança está nele.
É ele que toma o lugar do sumo sacerdote, é ele que, dentro da interpretação bíblica de Hebreus, do escritor aos Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o apóstolo da nossa confissão. E é ele que ocupa de uma vez por todas essa posição, e não tem mais esse cargo na igreja. Esse cargo é de Cristo, esse cargo é do Messias. Uma vez ele veio, tudo que era tipo ficou no passado. O tipo agora é apenas para aprendizado nosso. Fica tudo no passado, e o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que, ao contrário de Josué, nunca teve a vestimenta suja. É essa a veste que ele te dá para vestir, a veste dele, a justiça dele. Está escrito em Apocalipse: no encontro do noivo com a noiva, é dado para a noiva os seus atavios para se adornar, e esses atavios são a justiça dos santos. Qual que é a justiça dos santos? A vestimenta que Cristo dá para os santos. É essa vestimenta que você já tem. Mas por enquanto, você tem que manter ela limpa. Limpa como? Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí o versículo 9 diz assim, ó: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Aqui é outro símbolo do renovo, é outro símbolo do Messias, tá? No Novo Testamento, Pedro principalmente pegou essa passagem e a reinterpretou, dizendo para os seus ouvintes, para os seus leitores, que essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu sobre isso, dizendo também que a pedra que os edificadores rejeitaram é o Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve, Paulo escreve sobre isso. Então as pedras que tinha na vestimenta do sumo sacerdote, nessa visão aqui, o profeta vê uma única pedra. Eram 12, mas aqui ele vê apenas uma. Por quê? Porque essa uma aqui representa Cristo, representa um renovo. E sobre essa pedra única estão 7 olhos. O que representa os 7 olhos? A onisciência. Olhos na Bíblia significa conhecimento. 7, perfeição. A perfeição total está sobre essa pedra. Você já viu pedra enxergar alguma coisa? Pedra é uma coisa inanimada, não tem vida. Mas aqui ela tem vida, porque ela representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pedra, que tem 7 olhos, que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Tudo está em Cristo. Ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. E sobre essa pedra são 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Então Cristo, o Messias, não é feito por si mesmo. É Deus que vai preparar todas as coisas. É Deus que vai preparar corpo, como está escrito lá nos Salmos, lá: olha, no rolo do livro está escrito de mim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Oferta pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para o Messias. Deus preparou um corpo para esse anjo que apareceu aqui, que é o Todo-Poderoso, que é eterno, que não tem começo, meio e fim, mas ele é eterno, é para todo sempre. Mas no tempo e no espaço, Deus preparou um corpo para ele, foi esculpido por Deus, um corpo esculpido por Deus, não com a ajuda do homem. A virgem concebeu sem a ajuda do homem, mas gerado pelo Espírito Santo. Essa pedra vem no tempo e no espaço, ela cresce, ela tem entendimento, ela tem todo o conhecimento. Cristo foi exaltado acima de todas as coisas, recebeu um nome que é sobre todo nome, recebeu um reino, recebeu glória, ressuscitou, está à direita do Pai, está trabalhando em favor da igreja, porque essa pedra é pedra de esquina, é pedra valiosa. É mais valiosa do que as 12 pedras que estavam na vestimenta do sumo sacerdote, de tal maneira que aqui elas não aparecem, mas aparece uma única pedra. E ele diz então, diz o Senhor dos Exércitos: e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia.
Aqui você tem que fazer um estudo pormenorizado da expiação no Velho Testamento. A expiação no Velho Testamento era algo complicado, que cada dia tinha um sacrifício, todo dia tinha um sacrifício contínuo, e de cada ano tinha o dia da expiação, o sacrifício da expiação. E o escritor aos Hebreus vai interpretar isso daí, vai dizer que aqueles sacrifícios não tiravam o pecado de ninguém. Por isso era necessário a cada ano fazer um aniversário, uma festa de aniversário. E nessa festa de aniversário dizia assim: olha, nós sacrificamos todo ano, mas não valeu nada, não serviu de nada. Mas Jesus Cristo, porque aquilo lá prefigurava o sacrifício de Cristo, e num dia ele fez esse sacrifício. Qual que foi o dia? O dia da crucificação dele na cruz do Calvário. Ele tirou o pecado de todo o povo que pertencia a ele num dia. Isso daí é retroativo até Abel, até Adão. É retroativo a Adão, a todos os que acreditarão em Cristo antes da vinda dele, antes da lei de Moisés, durante a vigência da lei de Moisés, todos que creram nele durante a vigência da lei. E no presente, quando Cristo estava fazendo o sacrifício para aquele momento presente, para o momento futuro, até o dia da volta dele, esse sangue purifica aqueles que acreditam nele. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que agora não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí vem alguém lá do centro de Macumba e fala para você: olha, nós fazemos um sacrifício aqui porque é bíblico, viu? Nós estamos dentro da Bíblia. E o camarada que não lê a Bíblia acaba acreditando. Fala: sabe que ele está certo, está na Bíblia. Está na Bíblia sim, abençoado, está na Bíblia sim, mas aquilo era representativo. E quando Cristo voltou, todos aqueles sacrifícios foram abolidos, os rituais foram abolidos, não há necessidade mais de fazer, não se faz mais. E se alguém faz, está afrontando o Senhor Jesus Cristo, está dizendo assim: Cristo, você fez o sacrifício, mas não valeu, vou fazer um agora. É não acreditar na palavra de Deus, é não crer em Deus. Então eu tirarei a iniquidade do meu povo em um dia, num momento, num instante. E esse dia chegou, e agora nós estamos vivendo, aguardando o retorno dele, aguardando a volta do Messias, porque o Messias voltará. Versículo 10 e terminamos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Aqui no versículo 10 está então o convite universal, o convite a geral. Cada um de vós convidará. Jesus fez a obra de expiação e entregou a evangelização na mão da igreja, na mão dos servos de Deus, e cada um de vós convidará. O convite é geral, a aceitação não. O convite é geral, o chamado é geral. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E só responde mesmo de verdade ao chamado quem realmente é escolhido. Mas a nós não nos compete saber quem é escolhido, a nós compete fazer o convite. Cada um convidará. Ó, aí está o pé de uva, aí está o pé de figueira, pode vir para debaixo da sombra dele. Em Jesus Cristo você tem o fruto da uva, a alegria. Em Jesus Cristo você tem o fruto da figueira, o amor, a doçura do amor, a doçura da uva que dá alegria, a doçura do amor que sustenta. A esposa lá em Cantares estava dizendo lá: sustentai-me com passas, porque eu estou enferma de amores. Sustentai-me com figos, sustentai-me com leite, porque eu estou enferma de amores. Estou doente de amores por ti. Estou apaixonada por ti. Me sustenta com a tua uva, me sustenta com a tua figueira, me sustenta com a tua alegria, me sustenta com o teu amor.
me sustenta com a tua graça. Aqui, elas são símbolos da graça de Deus. Venha para a graça de Deus, venha se abrigar na graça de Deus, corra para a graça de Deus. Está aí a parreira, está aí a oliveira, está aí o pé de figueira, está aí todas as árvores que falam de bênção na Bíblia à disposição da igreja. Venha para a sombra da graça, venha para a graça, corra para a graça, pegue a graça e não largue mais ela. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?